Olá, boa noite! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Andréa Giugliani e é uma grande honra estar aqui com vocês essa noite, apresentando o 5º Tricotando Negócios, um programa especialmente dedicado ao universo do empreendedorismo feminino. O nosso tema de hoje traz um assunto que eu sou apaixonada e eu acho que será muito proveitoso para diversas pessoas que sonham em empreender ou internacionalizar o seu negócio aos Estados Unidos. E por conta disso, para que você tenha grande vontade de empreender na América, hoje você terá um rico conteúdo com um case real de empreendedoras brasileiras. E nós preparamos esse programa com esse propósito, trazendo diretamente de Miami 2 empresárias de sucesso e elas estarão aqui para contar a história de como foi empreender na Flórida, todas as facilidades e as dificuldades. Eu aproveitei que as minhas 2 amigas, Cláudia Murai e Beatriz Naú, sócias da Unique Living, estavam aqui no Brasil, já que lá nos Estados Unidos agora é o período de férias de verão, e as convidei para participarem do programa. E elas prontamente toparam para contribuir conosco, contando essa história incrível. Olha só que maravilha e grande oportunidade que você terá aqui essa noite para tirar todas as suas dúvidas. Usem o nosso WhatsApp, que está passando o número aqui embaixo, que é 97099-1981. Eu vou repetir, acho que vocês já até anotaram na sua agenda, mas vamos lá. 97099-1981. Participem mesmo, gente. A participação de vocês é fundamental para o sucesso desse programa. Envie e-mail para nós através do tricotandonegócios@gmail.com. Curtam as nossas redes sociais. No Instagram nós estamos como @tricotandonegócios, tudo junto. Aliás, estamos ao vivo na live do Facebook para vocês que não têm acesso à TV+, ou estão aí curtindo nosso programa em território americano. Então vamos lá juntos começar mais um Tricotando Negócios e fiquem ligados neste bate-papo que iremos começar agora. Nos dias atuais, ainda mais nesse cenário que vivenciamos aqui no Brasil de crise e recessão econômica, nunca se ouviu falar tanto em brasileiros querendo empreender em âmbito internacional. Atualmente, a bola da vez continua sendo a Flórida, nos Estados Unidos. Justamente pela distância territorial, porque em 7, 8 horas com voo direto você faz essa viagem, e também pela questão do clima tropical, que é muito próximo ao nosso aqui do Brasil. E claro, por já ter lá uma grande quantidade de brasileiros, o que facilita muito essa imigração. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a Flórida é a região dos Estados Unidos que conta com o maior número de brasileiros. Segundo estimativas do Itamaraty, aproximadamente 250 mil brasileiros estão vivendo no estado americano. Esse número faz com que o conhecido polo turístico de compras, Miami e Orlando, também seja uma grande oportunidade para os empreendedores internacionalizarem os seus negócios. A exportação de produtos e serviços passou a ser visto como uma forma de fugir da crise nacional e muitos empresários aproveitaram essa oportunidade para expandir os seus horizontes. Se empreender no nosso país já não é fácil, né, gente? Imagine então o tamanho do desafio que é empreender em um outro país, com uma outra cultura, um outro idioma, outros costumes e outro público consumidor. É isso que é importante a gente dizer. Para vivenciarmos essa realidade, temos aqui hoje 2 grandes empresárias que fundaram lá na Flórida, em Miami, a Unique Living, uma empresa que atua no ramo imobiliário, e elas contarão para nós como foi essa experiência de empreender nos Estados Unidos. E aí, meninas, tudo bem? Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você. A gente é fã, né? Obrigada, Bia, obrigada, Clau. Elas estavam super atrapalhadas com o trânsito, esquecendo que São Paulo, esse trânsito caótico, quase chegaram aqui em cima da hora. Deixamos você nervosa. Eu estava nervosa já pelo programa e as convidadas não chegavam, mas graças a Deus, deu pontualmente, tudo certo, on time ou in time? On time. On time, então tá bom. E aí, meninas, conta pra mim, como é que começou essa história? De vocês já se conheciam, vocês eram amigas, vocês são brasileiras, gente, elas são brasileiras, moravam aqui no país e resolveram empreender lá nos Estados Unidos. Como é que foi essa história? Conta pra mim, vocês começaram como? Vocês eram amigas? Eu adoro contar essa historinha. Conta lá, Cláudia. Na verdade, eu tô nos Estados Unidos já há 12 anos, né? E eu trabalhei sempre em mercado financeiro aqui no Brasil.
E a gente acabou indo para lá, meu marido foi transferido, enfim, a gente acabou se mudando para os Estados Unidos. E eu estava um pouco cansada, não tinha o meu perfil mais o mercado financeiro. Então, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? O que eu posso trabalhar, né? Ah, porque seu marido foi transferido Ele pra lá. foi transferido na época. Ah, tá. Porque é isso mesmo, gente. Tem muita oportunidade assim. Os maridos, né, vão pra lá, ou um dos cônjuges, e depois o outro cônjuge, a mulher, no caso, tem que arrumar o que fazer. Porque ficar só em casa não dá certo, né, Cláudia? Aliás, você, como advogada, também sabe disso, que é um dos vistos mais fáceis até, que é o visto para transferência, que a gente pode, enfim, no trajeto falar sobre isso. Mas, enfim. E aí, eu tinha um network muito grande aqui no Brasil e trabalhava com investimentos, sempre trabalhei na área de captação e investimentos. Então, eu falei, bom, enfim. E a gente circulava, né, Bia, nos mesmos círculos de amigos e tudo. A gente não era grandes amigos, eu digo que a gente se tornou grandes amigas. Foi uma surpresa maravilhosa, né? Que legal. Isso a gente tem visto aqui no programa. Muitas pessoas acabam se tornando sócias e grandes amigas pelo convívio social. E isso é o que eu falo, o empreendedorismo ele cria laços profissionais e pessoais. Olha que história legal. Vocês eram amigas, se conheceram e tornaram-se sócias. Exatamente. E, na verdade, a gente se tornou grandes amigas depois de nos tornarmos sócias, né? A gente se conhecia, né? Mas, enfim. E aí, a Bia já veio do mercado, já era empreendedora. Sim. A Bia está lá já há 30 anos, né, Bia? Eu tô lá há 30 anos, Então, praticamente uma gringa, né? Às vezes ela até confunde as palavras, né, Bia? Não, já tô pedindo desculpas logo do começo, porque de vez em quando sai algumas coisas assim que as pessoas... Ai, né, meu marido vive me falando, ai, Bia, cuidado, não fala isso daí, né? Mas vai sair. Na realidade é que vem tudo natural, eu penso em inglês, traduzo por português, então vocês vão começar a ver e escutar um pouquinho disso, né? Legal, legal. E aí, uma estava 13 anos, uma 30, vocês se encontraram aonde? Como é que foi essa história? Num jantar? Então, acho que foi num churrasco na tua casa, né, Cláudia? Acho que foi no churrasco na minha casa e depois eu conheci o Marcos, marido dela, primeiro com uma grande amiga nossa em comum, inclusive. E depois a gente se conheceu no restaurante, na verdade. Foi. E, bom, enfim, aí a gente teve uma conexão boa e aí... A gente, mãe, né, isso é uma coisa que aproximou também, a Bia tem 2 meninas, eu tenho 3 crianças, 2 meninas e um menino. E, enfim, daí a gente um dia conversando em casa, a Bia já tinha entrado pro mercado de real estate, né, mercado imobiliário. E aí, batendo esse papo, a Bia falou, olha, eu falei assim, Bia, gostei, você quer uma sócia? Né? Foi basicamente assim. Foi basicamente assim. Aí a gente já estourou uma champanhe e viramos sócio. Mas o legal, assim, que eu falo assim, empreender, né, é assim, ou ter uma sócia, tudo, eu acho assim, essa figura da sócia, principalmente nesse nosso ramo de trabalho, eu acho importantíssimo. É muito difícil, eu acho que, não sei se no meu caso e da Bia, a gente se complementa muito. Então, assim, isso foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, né? A gente tem os mesmos ideais, a gente pensa, mas, obviamente, a gente se complementa, né? Eu sou mais, digamos, mais comercial, eu sempre estou mais, foi uma coisa que foi fluindo naturalmente, eu sempre estou mais com os clientes, eu faço mais essa cara. E a Bia, excelente em marketing, ela é... Ela que dá uma expandida nos negócios, abre oportunidades. Ela é fantástica, exatamente. O legal disso, na sociedade, o mais importante é você ter essa complementariedade dos sócios. Porque 2 sócios que fazem a mesma coisa, às vezes acabam até competindo no dia a dia, e isso atrapalha bastante. Então, olha que caso legal, elas se conheceram no aspecto pessoal e acabaram indo para os negócios. Mas como é que vocês definiram esse ramo imobiliário? Porque não é fácil ser corretor na Flórida, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente precisa também do registro no Cresce, tem uma certificação, mas lá na América ainda é mais complicado ainda. Conta pra gente, Bia, como que é essa história de... Por que vocês resolveram ir para o mercado imobiliário e como que é ser um realtor que fala lá? Realtor, que a gente fala. Então, eu basicamente também sempre, eu tive várias empresas antes de entrar nesse mercado de real estate. Então, para mim, o que é real estate? Para mim é o marketing, né? Você só muda o produto. Então, isso que a gente basicamente desenvolveu a nossa empresa baseada nisso. E a gente sempre achou o real estate um mundo muito dinâmico, assim. Então, não é aquela coisa que você tem que estar lá das 9 às 5, mas é uma coisa que você tem que estar, tipo, available 24 horas por dia, mas dentro do seu horário, né? Porque eu tenho filhas, ela também tem criança, então a gente tem que buscar na escola, a gente tem que ter fazer o papel de mãe também. Então, a gente sentiu que, sendo uma corretora, você podia
encaixar um pouquinho mais, né, ajustar um pouquinho os teus horários para você ter essa vida familiar, vamos supor. Sim. E lá nos Estados Unidos, real estate, você tem que fazer uma prova, você tem que estudar. E aí o diferencial da gente é que a gente nunca promoveu, eu, Beatriz, Cláudia, corretoras. A gente sempre já, né, promoveu a Unique Living Miami, que é o nome da nossa parceria, né? Sim. Então a gente começou só com nós duas e eu sempre batia na tecla Unique Living Miami porque a gente sabia que a gente, né? A gente sabia onde a gente A queria gente já- chegar. exatamente, a gente né? já tinha já tinha esse ideal, esse ideal. foco. E a realidade é que para você ser um profissional, para você, né, você tem que ter toda essa estrutura. Então a gente pensou, como é que a gente pode se diferenciar também, né? Então, por exemplo, eu acho que uma coisa que fez a gente para isso, para o caminho de real estate, primeiro porque Miami é natural você estar no real estate, respira real estate. Né? As pessoas querem estar em Miami, o mercado é um mercado muito aquecido. Como você disse, o tempo super ajuda, a distância ajuda, os incentivos fiscais. Não, os incentivos fiscais super colaboram, né? Então, hoje, as grandes empresas também em Nova York, mesmo Califórnia, eles têm transferido outros escritórios, né, para a Flórida por causa dos incentivos fiscais. Isso fez com que Miami também desse um boom, né, nesses últimos anos, passando a ser considerada uma global city. Então, antigamente, quando eu me mudei para lá, assim, desde pequenas coisas, como restaurante, se você queria um restaurante super bacana e tal, você tinha que ir para Miami Beach. Hoje em dia, não. Você vai para Coral Gables, Brickell, enfim, a cidade inteira te oferece todo essa estrutura, Sim, né, claro. de um grande centro. Sim. Né? Então, só que eu acho que é onde foi o nosso foco, a oportunidade, voltando um pouquinho para essa coisa do empreendedorismo. Como cliente e como mãe, né, Bia? Sim. Eu acho. Como cliente, assim, eu sentia que quando eu fui comprar minha casa e tudo, enfim, eu sentia assim, eu preciso de uma... Eu queria financiar, por exemplo, a minha casa, eu precisava saber como funcionava tudo. E eu me senti um pouco desamparada nesse sentido. Então olha lá, tá vendo só? Essa que a gente fala aqui, que o empreendedor sempre acaba surgindo por uma necessidade. A Cláudia, por ter sido transferida junto com o marido dela, a hora que ela foi realmente comprar a casa dela, financiar, ou procurar um imóvel para ela teve essa dificuldade. E por que não essa dificuldade não seria a dificuldade de outros brasileiros que imigram para lá, não só brasileiros, mas outros estrangeiros que não são nativos nos Estados Unidos e tem essa dificuldade. Exatamente. Então, por essa necessidade que acabou surgindo esse insight para empreender lá. Exatamente. Então, o que estava por detrás de achar a casa foi o que né? Então, eu falava assim, bom, eu preciso... E exatamente, as outras pessoas, elas têm essa coisa, e visto, como é que eu faço com visto? Olha, mas eu quero abrir um negócio, como é que eu faço? Então, a coisa, ela é muito além de você vender um imóvel. Com certeza. Só que a diferença também, que a gente nota muito, é que vários profissionais hoje, eles dizem que eles oferecem esse serviço. Olha, a gente dá toda a assessoria e tudo. E, na realidade, a gente teve vários clientes também que reclamavam disso. Olha, fulano de tal, empresa tal, mas eu não tive, me falaram e me delegaram para outra pessoa. Então, o que a gente percebeu também? A comunicação tem que estar centralizada na nossa empresa. Sim. Porque se a gente não centralizar essa comunicação, o meu cliente vai ficar satisfeito e eu não vou fechar o negócio. Pois é. E eu não vou poder oferecer esse serviço. Sim. Então, a gente sentiu isso, que era essa centralização. É mais uma customização, né, gente? Elas pegam realmente o cliente e dão uma assessoria completa, não só para buscar o imóvel ideal, ou seja, para alugar, para investir, para comprar um imóvel, mas também os outros aspectos. Porque, por exemplo, não é porque você tem uma casa, como a Cláudia falou de visto, não é porque você compra um imóvel nos Estados Unidos que você pode ter o visto para moradia, para residência. Né? Em Portugal acontece isso, você compra uma casa ali de 500 mil euros, um apartamento, e você ganha o Golden Visa, que é o visto de moradia, mas nos Estados Unidos não. Então, essa assessoria, tem gente que as pessoas precisam saber qual é a intenção que você quer comprar um imóvel. É para investimento, é para moradia. Outra coisa que é importante elas falarem também, que é muito relevante, se você tem filhos, aonde você vai morar influencia muito também com o CEP, o Zip Code para a escola. Não é verdade? Então, o que elas se preocuparam em empreender não é realmente abrir só mais uma imobiliária, vamos dizer assim, lá. Era realmente oferecer um serviço de assessoria que ajude realmente o imigrante que está indo para lá
a organizar todas essas questões. Inclusive, a Cláudia, ela é muito famosa por ser NECA. Ai, meu Deus. Né? Jura que você Aliás, quero até mandar um beijão para minha querida amiga Isabelle Stein, que foi ela que me apresentou para a NECA a primeira vez, e depois uma outra amigona minha que mora lá em Miami, a Taluana, É verdade. que também nos referencia, falou, gente, essa NECA é muito famosa aqui em Miami, todo mundo conhece ela, todo mundo referencia. Por quê? Porque ela tem esse diferencial de ajudar as pessoas e realmente conquistar esse objetivo. Acho que isso é importante de mencionar aqui, né? Não, isso faz toda a diferença, o serviço que você presta, né? A qualidade do serviço, eu acho que isso realmente... E eu acho que outra coisa é que a gente... Eu amo o que eu faço, e a Bia também, né, Bia? A gente realmente, a gente se entrega, a gente gosta, como ela falou, é um mercado muito dinâmico, né? Então, isso faz toda a diferença também. Com certeza. Né? Gente, o bate-papo está só começando. A gente tem muita coisa para falar aqui sobre os Estados Unidos. Se você tem dúvidas de como é empreender fora do país, internacionalizar o negócio, quer pedir dicas para elas sobre algumas oportunidades imobiliárias, enfim, mande para a gente sua dúvida, mande o nosso WhatsApp, enfim, logo, logo a gente volta com mais conteúdo dos Estados Unidos para vocês. Só um minutinho. Vocês viram só quanta informação a gente tem aqui hoje para falar sobre empreendedorismo nos Estados Unidos? Eu quero começar agora a apresentar aqui com a nossa querida Bia. Antes da Bia falar, na verdade, eu quero começar o nosso bate-papo mostrando o feedback da nossa convidada da semana passada. A Camila Obst, da Tudo Natural, deixou um recado para nós aqui sobre a sua participação no programa. Vamos ver? Olá pessoal, tudo bem? Olá Andréia. Gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de participar da entrevista semana passada. Foi muito gostoso a interação, você, a Joana, pudemos realmente ficar bem à vontade e ter uma conversa bem realista, né, do nosso dia a dia. Eu tive retornos muito interessantes, tanto de pessoas que eu não havia avisado e assistiram e posicionaram, falaram que gostaram muito do formato do programa, assim como novos clientes também que acabaram conhecendo a loja através da entrevista. E como vocês podem ver, eu estou dando esse depoimento dentro do carro, até, claro, pela falta de tempo, mas também para vocês verem quem está querendo abrir um negócio e tal, que isso é empreendedorismo mesmo, né? A gente tá na correria porque o nosso negócio é a nossa alma, né? A gente desenvolve ele conforme o nosso ideal, que a gente acha que é o mais adequado. Então, se a gente não ficar na administração, na gestão, realmente ele acaba seguindo por caminhos que não era o que a gente tinha previsto. Então, a gente tem que estar lá em cima. E é isso, meninas. Muito obrigada, um grande beijo e ótimo programa para vocês. Olha só que bacana o feedback da Camila. Muito obrigada pelo seu recado. Fico muito feliz que o programa tenha trazido novos clientes para Tudo Natural que te viram aqui na TV+. Um beijo, Camila. Vamos voltar para nossa conversa, meninas? Bia, vamos ser bem objetivas aqui. Vamos lá. Conta pra gente como é que se abre uma empresa nos Estados Unidos. Então, é muito fácil. Você precisa entrar no sunbiz.org e abrir uma empresa. Em 24 horas, você já tem uma empresa aberta. Mentira, né? É super fácil. Gente, Super fácil. aqui no Brasil a gente Burocracia leva quase um zero. mês. Não. Mais que um Super mês fácil, às vezes. é barato também, não custa muito caro. E, vamos lá, eu já... Barato quanto? Você tem uma ideia, mais ou menos? $35. 35 dólares. É. 35 dólares, gente. 35 dólares, o câmbio tá 3 e pouco. É, Dá menos de 100 reais. Isso mesmo. E você tem CNPJ, como é que falam? Tax ID Tem lá? um Tax ID. Aí você tem que aplicar para um Tax ID. E Demora o quê que também? te dá que isso daí deve demorar 2 semanas. Você 2 aplica semanas. e aí você tem esse documento que é um EIN, que eles gostam de chamar, que é o Tax ID que você usa também para os funcionários e tudo isso. Então, eles te mandam esse número e você já está Habilitado. habilitado. E aí Empresa você vai aberta. fazer contabilidade para fazer a contabilidade. Isso é muito importante, né, Bia? Não, mas estou falando que é fácil para fazer lá também. Sim. Você vai pagar um contador, depende se você abre tem o LLC ou tem uma Corp, né? Dependendo que empresa você abre, é o jeito que você vai ser tributada. Tributado. Isso, é isso mesmo. E
Uma LLC e uma Corp, gente, Sim. só para a gente entender mais ou menos, é como se fosse empresa limitada no Brasil. Sim, exatamente. Né? Que é limited, como que é? LTDA, né? LTDA, mas Ah, como que fala o LLC? Limited Liability Isso. Corporation. LLC. Exatamente, é como se fosse a nossa comparar com a nossa limitada no Brasil, é um tipo societário e dependendo desse tipo societário são os tributos que você acaba recolhendo pela opção. Agora, essa é qualquer empresa se abre assim, né, Bia? Mas Sim. tem algumas empresas que precisam de licenças especiais. Por exemplo, no caso delas, da Unique Living, elas tiveram que tirar a licença de corretagem. Essa licença é mais difícil, Bia? Como funciona? Então, você tira a tua licença para virar uma corretora primeira, né? E aí a gente tem que pendurar nossa licença como outra imobiliária. Depois de 2 anos, a gente passa a fazer outra prova e a gente tira a nossa prova de broker. Né? Aí você sendo broker, você pode abrir sua própria imobiliária e foi isso que a gente fez. Legal. A gente, aliás, abriu a Unique Living Realty, porque antes a gente era Unique Living Miami, quando a gente trabalhava só como corretoras. A gente abriu a Unique Living Realty e vai fazer quase um ano agora. Ah, que legal. É uma outra empresa ou é uma divisão diferente? Não, na verdade, Então, a gente oficializou, né, digamos assim, porque como a Bia falou no começo, a gente sempre se posicionou como Unique Living Miami. Então, eu não era Cláudia e Beatriz, né? Então, a gente sempre foi a companhia. E, na verdade, o que passou é que essa companhia passou a ser oficial, né? A gente tem o nosso escritório agora e a gente tem agora as corretoras que trabalham pra gente. pra gente. Ai, que legal. Tu tem já novas corretoras trabalhando para vocês. Muito bacana. E o público que procuram vocês são mais os brasileiros, por conta realmente da facilidade com a língua, ou vocês também atendem o próprio americano ou outras nacionalidades? 95% dos nossos clientes são brasileiros. Olha, 95%. São 95%. Inclusive, a gente sempre está aqui no Brasil por conta disso, a cada 3, 4 meses. Até brincar com você que no começo falou que a gente estava de férias. É férias porque Mas é férias lá, né? Mas a gente acaba aqui. combinando, porque é impossível tirar férias. Ainda mais, essa é outra coisa também. Para empreender, não existe férias, né? Horas, Você ser dona do seu negócio, você não tem férias. Enfim, você... Se esse público delas é tão rico aqui no Brasil, ou seja, 95% dos clientes são aqui brasileiros, então elas quando vêm para cá, trabalham mais ainda. Exatamente. Né? E, inclusive, a gente já fez alguns eventos, né? Eu, pelo meu escritório de advocacia, junto com a Unique Living Miami, sobre essas oportunidades. Internacionalização de negócios, você precisa de imóveis lá, você precisa de uma assessoria imobiliária lá, então a gente já tem essa parceria já de longa data, né, meninas? Muito sucesso, graças a Deus. Muito legal. Muito bacana. E parece-me também que elas trouxeram algumas fotos do negócio delas, que elas podem contar um pouquinho pra gente e mostrar realmente o que elas fazem lá. Olha que lindas as duas, no site de vocês? Essa que fala um pouquinho sobre a gente, como a gente começou. Parceiras enfim. em tudo, hein? Lindíssimas. Obrigada. E a gente também, dentro, a gente tem também um blog, né, que é queromiami.com. A gente tem aí o site uniquelivingmiami.com e uniquelivingrealty.com. Essa é o Skyline de Miami, na verdade, que é super bonito. É a área da Brickell. Essa é uma das reuniões que a gente nossas faz. corretoras. Ai, que legal. Olha que time grande, hein? Parabéns, Bastante meninas. legal. Que legal. Bom ver vocês crescendo assim. Muito legal. É muito gratificante, né? Muito. Eu brinco quando as pessoas falam assim, que sorte. Eu falo assim, bom, eu não conheço muito sorte. Mas da nossa equipe, não existe né? milagre, tem que Trabalhar é o segredo do sucesso, com certeza. Vocês estão aqui de férias das crianças lá, mas estão trabalhando aqui. Estão trabalhando aqui, exatamente. Olha lá o logo, que lindo. Isso é algumas propagandas, fotos de alguns listings que a gente tem, que na verdade são apartamentos que a gente tem exclusividade de venda, então o tipo de material que a gente faz para propagandas, enfim. Muito legal, gente. Show de bola. E o mar maravilhoso. Lindo, Quem né? não quer ter essa Olha vista a cor da água. Nossa Senhora, e agora eu adoro. tá um calor. Tá quente lá agora, né? Super quente. Tá super joia. verão. Olha essa cobertura. Demais, né? Do Ritz-Carlton essa. Lindíssima. Lindíssima. Uma das apresentações que a gente fez em Campinas. Aqui é um... criar imóveis, né? Algumas das mídias sociais que a gente saiu, esse foi um que a gente Que a fez gente com o trouxe Glamurama, o né? Ritz. Que a gente Glamurama trouxe o Ritz. Que legal. Esses são empreendimentos exclusivos que vocês trabalham. A gente acaba vindo muito, né? Justamente para promover esses eventos e principalmente também palestras educacionais, né? Legal. Porque a realidade é que, além dos imóveis, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, se educarem mesmo em relação à compra, como funciona tudo isso, né? Então,
muitas vezes a gente faz só essas palestras educativas, né? Não Sim, somente... são importantes, porque comprar um imóvel empreendimentos. lá fora, gente, é tão fácil como comprar aqui no Brasil. Nós, brasileiros, temos financiamentos, podemos ter financiamento com bancos americanos lá. Isso é importante vocês falarem, gente. Porque, assim, o dólar pra gente fica caro, né? Porque a nossa conversão, nossa moedinha vale 3 vezes menos. Exatamente. Então, realmente é um pouco difícil pelo valor. Mas, financiando, a taxa de juros americanas é muito melhor do que as nossas aqui do Brasil. Como é que funciona a questão de financiamento imobiliário já, meninas? É bem atrativo, né? Sim. Na verdade, existe um crédito, né, que é concedido, o cliente ele dá normalmente de 30% a 40% de entrada do imóvel. Quando é imóvel e novo? ele pode, quando é imóvel novo. Mas imóvel E ele na pode- planta... Também, resale também pode ser. Ah, mas tudo isso, 30%, 40%? 30%, Mesmo 40%. quando é na planta? Então, quando é na planta, na verdade, você tem que dar normalmente de 40% a 50% de entrada durante a obra. Ah, mas divide. E divide. E Legal. daí, quando você recebe o imóvel, você dá os outros 50%. Sendo que esse 50% você também pode financiar. Ah, então. E o que é interessante é que você pode financiar em até 30 anos. 30 para anos. Exatamente, mesmo Legal. para estrangeiros. Às vezes tem gente que fala, é difícil financiar. Não, a gente tem feito Tem tudo. bastante para clientes. A gente acabou até de fechar uma operação, a gente conseguiu uma taxa de 4% ao ano. Nossa, gente. Que assim, é super atrativa, né? Sim. E outra coisa, existem também imóveis que você investe lá fora que com a rentabilidade do imóvel, através de aluguéis, que o imóvel proporciona, ele acaba pagando até o Sim. mortgage, o financiamento. Exatamente, Isso é bem exatamente. interessante. E é o que tem muita gente feito como investimento, né? Compra um apartamento, deixa esse apartamento alugado e com o dinheiro do aluguel paga o financiamento. Sim. Então, e ainda tem mais apreciação do imóvel, né? Um E- super investimento é uma diversificação É. de patrimônio, né? E com essa crise toda aqui no Brasil, como é que foi lá para vocês? Vocês tiveram um maior aumento no número de vendas? Ou você acha que o brasileiro estava guardando dinheiro, ou o brasileiro realmente estava com medo aqui do Brasil e resolveu investir lá? Como é que foi esse período aí? Conta pra gente, meninas. Então, e daí esse período foi o que até a gente estava te contando, né, de primeira mão nos bastidores, nos levou até agora a um outro negócio, né, na verdade. Sim. Porque o que aconteceu? O nosso público acabou mudando um pouco, né? A gente tinha bastante investidores, Casa de praia. a casa de praia, second home, que a É. gente chama. Mas agora o que a gente tem? Muitas pessoas que estão se mudando para Miami. Sim. Né? Então, famílias, enfim, que estão se mudando. E aí começaram a mudar com os filhos e tudo, e tem o que você já tinha falado da demanda da escola. Sim. Então, a gente começou a se meter, digamos assim, nas escolas, né, Bia? No começo a gente ia lá, ajudava, pegava na mão A do gente cliente. pegava, levava para a escola, fazia um tour dentro da escola, E né? Aí os clientes gostavam, queriam ver mais escolas. E a gente falou, nossa, tem uma E oportunidade aí a gente aqui. percebeu, e a gente começou a ganhar muitos clientes também de outras que vinham pra gente e tal, de Recomendação. outra, recomendação e tal, de que era uma coisa que não tinha muito. Ah, eu não tenho essa assessoria. Porque não é que é só falar da escola, né? A gente fazia o processo e tudo isso. Vocês faziam o processo o quê? De matrícula, procurar a melhor escola A gente para os seus estruturou, clientes? exatamente, a gente Ah. estruturou a partir daí. Entender exatamente também o que o cliente quer, né? Quer dizer, quer escola particular, quer escola pública, Aham. né? Porque a maioria das escolas públicas você precisa morar no bairro da escola, né? Ah, então olha que importante. Tá vendo como tem que ter uma assessoria? Porque assim, você quer comprar um imóvel lindíssimo de frente para o mar. Exato. Mas naquele bairro, você comprou aquele imóvel, por exemplo, para veraneio. Que nem a segunda casa, second home, como ela disse. Aí, de repente, você falou assim, agora eu vou morar. Resolvi morar, vou mudar para lá com cachorro, papagaio, filhos. E Exato. necessariamente aquele bairro não tem uma escola pública muito legal. Então, essa assessoria é importante por conta Sim, disso também. Agora, esse novo negócio que vocês estão fazendo lá, eu até lembro que a gente conversou com a Bia, a gente almoçou um dia lá e ela me contou essa história. Conta pra gente no próximo intervalo, por favor, Bia, essa questão desse novo negócio de vocês. A gente vai fazer um pequeno break e volta já já. Nós estávamos aqui conversando nos bastidores, essas meninas trabalham tanto, mas as ideias surgem de todos os lados. Então, agora elas estão com um novo negócio, porque elas perceberam essa necessidade das pessoas com relação a escolas. Porque, gente, nos Estados Unidos não é fácil. Aqui no Brasil é mais fácil a gente ter acesso, por exemplo, a ajudantes na nossa casa, ajudantes no nosso negócio. E
lugares para deixar os filhos, como escolas, e lá é um pouco mais diferente essa questão cultural. Então a Bia e a Cláudia trouxeram com essa ideia, com as crianças, trouxeram esse novo negócio. Como é que é essa história, Bia? O que você teve essa ideia aí? Conta pra gente. Então, é engraçado, né, que cada mês eu venho com uma ideia nova, né, eu e a Cláudia, a gente conversa, ela, não dá, vamos focar, vamos ficar na coisa de real estate. Então, o que acabou acontecendo? A gente teve, né, a gente começou a levar os clientes, fazendo os tours dentro das escolas, e a gente realmente começou, né, dig in, né, e entender muito sobre, né, o sistema escolar dos Estados Unidos, principalmente de Miami. Por exemplo, tem uma escola que fica perto da Brickell, que é a única escola bilíngue português e inglês, que aliás a minha filha estuda lá. Então, felizmente ela vai ter, né, a base ser em português e vai saber escrever, falar tudo, que é muito bacana. Não, isso é importante, gente, porque às vezes as pessoas vão para lá, por exemplo, tem muito brasileiro que eu conheço que está indo para lá e coloca os filhos na escola pública. Super legal, ele vai ter um inglês fluente, até o espanhol também fluente, porque acaba aprendendo muito. Sim. Mas e o português? E se um dia precisarem voltar para cá? Sabem a falar com os pais no dia a dia, mas não sabem escrever. Então isso é importantíssimo, a pessoa tem que ser alfabetizada também, Sim. Eu acho, né, minha opinião. Mas acho que ela tem que ser alfabetizada também na língua delas nativa, vamos dizer assim. Claro, com certeza. Agora... E aí vocês com essa história toda de necessidade de encontrar e de conhecimento que vocês tinham para ajudar os seus clientes, acabaram resolvendo fazer um novo negócio. Sim, então a gente está fazendo isso agora, que a gente faz uma consultoria educacional, onde a gente explica as escolas diferentes, né, dentro de Miami, onde você tem um magnet, que é público, e você não precisa morar no bairro para ser aceita nessa escola. Você tem um charter schools também, que são escolas públicas, mas privately funded, né? Não é pago pelo governo. E aí tem as diferentes escolas privadas. O pessoal fala, devo ir para uma escola pública e privada. Bom, depende do perfil da sua criança, né? Aí a gente entende o perfil da criança, porque a pior coisa é você mudar para um país novo e a tua família não conseguir adaptar, né, na cultura, porque é um choque. Sim, né? Verdade. E tem muitos casos realmente de pessoas que não se adaptam. Não se adaptam à cultura, às vezes a mulher não encontra amigas, não encontra o que fazer, não tem aquela proximidade aqui com o Brasil, porque ainda, mesmo em Miami, na Flórida, que eles são um povo muito caliente, vamos dizer assim, né, como nós brasileiros, mas mesmo assim a dificuldade é grande. A gente tem que imaginar que a gente está indo para uma outra cultura, com outros costumes, com outros hábitos de consumo. Então tudo isso é importante e assim, é muito relevante você... Antes de internacionalizar o seu negócio ou pensar em se mudar, em migrar, fazer uma experiência antes. Às vezes a gente aqui, como nós brasileiros, temos um visto de turista até 6 meses. Então, por que não? Primeiro você alugar uma casa ou um imóvel, ir para lá, verificar como são as coisas e depois tomar essa atitude que é uma atitude muito complexa, Exato. não é verdade? E aí, a empresa já abriu? Já. A empresa já abriu faz um mês, né? Faz um mês que a gente abriu essa nova empresa. Como chama? E Pathway. Ai, que chique. O que significa? Então, Pathway é o caminho, né? Então, a gente está planejando o Pathway, qual vai ser o caminho, né, educacional da tua família. Então, a gente vai criar, né, aquele caminho certo para a sua família. É só para crianças ou também para adolescente? Porque às vezes as pessoas mudam com adolescentes, né? É para tudo? Até 12th grade, né? Até high school. O high school. E aí a gente trouxe, que nem a Bia falou, a gente precisava dessa figura, obviamente, que é essa PhD, que é uma profissional super renomada, que é uma grande amiga nossa também, a Ívia, que está à frente desse projeto com a gente. Então, a gente tem uma profissional também que entende toda essa coisa de educação. Aliás, ela que desenvolve a maioria dos currículos português em Miami também. Ah, que legal. Show de bola. E aí, como é que vai conciliar? Bom, agora vocês estão com uma equipe boa lá na Unique Living, mas dá para conciliar as duas empresas, a família? Uma tem 2 filhos, outra tem 3 filhos. Como que vai ser essa loucura toda? Conta aí pra gente. Mas a gente consegue, porque na verdade a gente sempre foi se estruturando, né? Então, enfim, tá tudo redondinho. A gente consegue. É bastante trabalho, mas a gente gosta e a gente está com uma equipe muito forte lá muito também. Boa. A gente tem nossa equipe lá, todo mundo trabalha junto. Então, a gente está aqui no Brasil, vai fazer 40 dias. E lá tá, né? A todo vapor. Todo vapor. Então, a gente não pode reclamar, graças a Deus. Que a gente acha, e isso que eu acho um ponto interessante é que você
tem aquele empreendedor que quer fazer tudo, não vai dar certo. Você tem que ter a pessoa que sabe fazer aquela área que muitas vezes é melhor do que você, né? Porque você tem que entender qual que é o strength, né? O perfil, né? A qualidade. A qualidade, né? Onde essa pessoa faz bem e onde você talvez não tem e contratar uma pessoa que toma conta justamente disso. Gente, aqui uma coisa que eu fico pensando, se um dia eu quiser morar lá, como é que vocês fazem com o dia a dia na casa de vocês? Porque assim, empreendedora, graças a Deus, eu quero até mandar um beijo para a Diane, minha super assistente do lar. Eu sou, assim, sem ela não sou nada. Ela cuida da minha casa, da minha roupa, do meu marido, dos bichos. Como é que vocês fazem lá nos Estados Unidos? Eu sei que é uma realidade bem diferente. Como é que é isso? Então, conta pra gente. Graças a Deus, tenho ajuda em casa. Olha lá. Eu Mas todo dia? Todo dia. Todo dia? Que delícia. Mas isso é normal? Também. Para as brasileiras, é normal. É normal. E Miami acaba que não é tão Estados Unidos. Então, você tem mais essa mão de obra. Eu também tenho uma pessoa que mora na minha casa. Não teria como ser diferente também. É o que você falou, com 3 crianças, 2 trabalhando, que nem, né? Não tem como. É porque essas pessoas, gente, são grandes parceiras nossas, né? Então, realmente, obrigada, Di, ó, grande beijo pra você. Cuida do Theo, do Chico, do Léo, todo mundo. E realmente é uma das grandes dificuldades da mulherada que quer empreender, porque não tem como deixar o lar abandonado, não tem como deixar os filhos. Eu acho isso importante. E muito legal essa nova oportunidade de vocês também com essa empresa nova. Eu realmente não conhecia esse conceito e achei muito interessante. É muito bacana porque eu acho também, assim, o papel também da consultoria educacional é entender o perfil de cada criança, de cada adolescente, né? Porque também tem mães que às vezes chegam com aquela ideia também de, eu quero essa escola X para o meu filho, pro, sei lá, 2, 3 filhos, quero essa escola. E de repente, aquela escola também, naquele momento, não é a escola ideal para aquela criança. Então, eu acho que a ajuda de um profissional é muito importante. E outra coisa que ajuda a gente a conciliar, que como você pode perceber, acabou que é tudo muito conectado. A gente não... É o que eu te falei. O vender imóvel vai muito além do vender a casa, vender o investimento. Enfim, é uma coisa que está tudo ali atrás. Então, quer dizer... a gente acaba, um lifestyle, né? A gente acaba vendendo um lifestyle. Sim. Então, e a gente, o que a gente quer? A gente ajuda o cliente em todas as pontas, desde o pré até o pós. Né? Legal. E outra coisa, uma curiosidade que é interessante, talvez você telespectador saiba, mas eu acho que muitos não saibam, como o sistema imobiliário lá nos Estados Unidos é diferente. Aqui no Brasil, para a gente conseguir alugar uma casa ou vender uma casa, a gente tem que colocar o nosso imóvel em cada imobiliária. Aí você vai ver na sua fachada do imóvel lá, 500 mil plaquinhas de vende-se imobiliária, enfim, aquele inferno. Lá nos Estados Unidos é um pouco diferente, eles têm um cadastro único, ou seja, todos os imóveis que estão disponíveis para comercialização estão nesse cadastro e você tem o seu corretor de confiança. Como você tem um advogado de confiança, você tem um corretor de confiança. Esse corretor é que vai negociar o teu imóvel. Eu acho um método muito mais inteligente, muito mais efetivo. E eu queria que vocês comentassem isso pra gente. É isso mesmo que eu falei? Eu falei besteira? Não, você falou certinho, tá é isso mesmo. A gente até estava numa reunião ontem, né? E a gente estava comentando isso, porque eu passei também esses dias, vi no muro 2 placas. Eu falei, daí, você liga pra qual, né? Às vezes você liga pra cada uma, tem um preço diferente, então, tem condições comerciais diferentes. Então, basicamente, a gente tem um MLS, que se chama MLS, que é um sistema único, né? Que a gente tem. Então, por exemplo, você, Andréia, eu quero um apartamento em Bay Harbor de 2 quartos até X. Então, eu entro naquele banco de dados, naquele cadastro, eu coloco exatamente o que você quer, até o preço que você quer, e o sistema me dá tudo o que tem disponível dentro do teu perfil. E aí você vai passar para mim só aquilo que realmente o seu cliente está precisando. Porque exatamente. Aqui o corretor, gente, desculpa, mas tem alguns corretores que são muito profissionais, ótimos, que são excelentes. Mas tem alguns outros que falam assim, eu quero um apartamento de 2 quartos, preferência de 4, 5, 6. Não entende, gente, a gente não tem tempo para perder. Então, esse trabalho lá, até porque o corretor lá, o realtor, ele tem uma grande responsabilidade legal. Ou seja, ele vai cuidar de tudo. Ele não vai te oferecer, se tiver um probleminha de rachadura, ele vai ter que cuidar de tudo, não é isso, Clau? A gente também tem a inspeção, que a gente, né, que antes da pessoa comprar imóvel, existe a inspeção. Ou seja, você tem um período que você pode desistir da compra do imóvel também. Então, de repente, você compra o imóvel, de repente vai fazer uma inspeção nesses 15 dias e, de repente, você descobriu que tem um vazamento enorme que não dava para você ver ali, mas o inspetor descobriu isso. Então, você fala, opa, vou sair, não quero mais, ou podemos negociar o preço
do imóvel. Então, existe isso, protege muito o comprador, né? Ah, mesmo e é tudo depois? muito transparente. Até 15 dias do contrato você consegue... Olha que diferença. Aqui de no 10 a 15 dias. Aqui no Depende Brasil do não contrato. existe não, gente. Isso aí a gente vai cair naquela tese do vício oculto, que era oculto, mas não era oculto, e aí cria uma grande briga na justiça. Tem até um caso lá no escritório agora complicadíssimo sobre isso. E olha que diferenciação, você pode desistir depois de 15 dias. De 10 a 15 dias, exatamente. E aí como é que funciona? Por exemplo, você tem esse cadastro todo, você encontrou o imóvel ideal, você vai ligar pro dono do imóvel ou não? Você vai ligar para o corretor que está lá, não é? Exatamente. Então fica o trabalho entre os corretores. Fica o trabalho entre os corretores, exatamente. E é super bacana porque é uma coisa muito transparente, muito ágil, né? Porque assim, você consegue ver tudo o que tem no mercado e aí eu estou representando a Andréia, nesse caso, minha cliente que está comprando, e eu vou ligar para o corretor que está representando o vendedor, o dono do apartamento, exatamente. Então, a negociação é feita entre corretores. Olha só, muito mais inteligente, gente. Desculpa, mas eu sou fãzona desse sistema de vocês. Não, é super bacana, é muito ágil, é muito transparente. Lá você também consegue ter acesso aos preços anteriores, quanto foi vendido, quanto já teve, enfim. É muito transparente, não tem... Que legal. E É agora, fácil gente, assim, vocês enxergam o que agora para esse final do segundo semestre? Quais são as oportunidades que vocês estão vendo lá em Miami, que está crescendo bastante? E outra coisa que eu queria que vocês falassem para a gente, oportunidades novas. E as dificuldades? Tem alguma dificuldade de abrir uma empresa lá nos Estados Unidos? O que vocês acham? Porque aqui a gente tem um monte no Brasil. Dificuldade para abrir empresa? Não. Eu não vejo, sabia? A gente estava até falando isso agora, eu não consigo, né, ver uma dificuldade. Abrir empresa é fácil, agora fazer ela dar certo é outra coisa, né? Não, mas aí... esse que é o aí é muito trabalho, né, Bia? Esse que é o... Aí não tem milagre, Aí não tem milagre, a gente estava falando, é trabalho, dedicação, esforço, competência, né, aprimoramento. Ética, eu acho principal. Exatamente. Mas olha que engraçado, a gente coloca aqui algum empreendedor brasileiro, a gente vai falar de tanta dificuldade, vai arrumar milhões de dificuldades, e lá não é tão difícil assim. É claro que os Estados Unidos é um país pró-empreendedor. Por isso que eles gostam muito de falar que tempo é dinheiro. Então, tudo tem que ser muito rápido, muito ágil, muito transparente com o empreendedor. Até porque, gente, o empreendedor vai gerar empregos, vai girar faturamento, vai mover a economia. Então, quanto mais facilidade nós tivermos para a gente empreender, melhor para o nosso país. E eu acho que os Estados Unidos têm esse exemplo. Meninas, então, e as oportunidades que vocês enxergam lá para o nosso telespectador que está vendo, que tem vontade de empreender nos Estados Unidos? O que vocês acham agora? Até essa questão do Trump, tem muitas pessoas que estavam com medo. Vocês acham que isso teve alguma mudança? Eu acho que talvez agora... ficaram com medo, mas eu acho que a realidade é planejamento. A gente teve vários clientes que eles foram para advogado, falaram que você não podia, mas ele planejou e em 2 anos ele conseguiu. A questão é só você planejar, sentar com a pessoa certa, né? A gente tem, aliás, a gente dá toda essa assessoria, a gente tem todos os nossos parceiros que ajudam você a encontrar o seu caminho que funciona para você. E planejamento, né? Tem a questão, né, de tributário também, como que eu vou fazer, o que eu vou fazer com as minhas coisas aqui? Você tem que saber o caminho certo para você. Então, isso que a gente ajuda bastante. E em questão de oportunidade, é achando, né, o que encaixa no seu perfil. Questão de o que você vai empreender lá. Depende muito do teu background, né, da tua experiência, etc. Como você diz, o país é um país que recebe, é um país aberto, né? Então, existe oportunidades, tem muita gente que tem ido atrás de franquias, tem gente que tem passaporte europeu e consegue abrir um pequeno negócio. Sim. Enfim, existem milhões de oportunidades, o mercado está na verdade, né, o mercado nunca deixou de estar bom, eu falo. Teve uma época que ele estava um pouco até descontrolado, muito acima, porque às vezes as pessoas falam assim, o mercado de Miami deu uma desaquecida. Não, ele está super normal. Né? Na verdade, o que acontece é que para os brasileiros, teve todo, né, a crise, problema de dólar, enfim, tudo isso, político, econômico, a gente já sabe que acontece com a maioria dos países sul-americanos. Mas a gente está notando um reaquecimento bastante grande. É que é cíclico, de brasileiro, né? É cíclico, mas vai subindo. Agora, o que a Bia disse com relação ao planejamento é uma questão que a gente sempre fala. Sim. No escritório, a gente tem tido muitas consultas de empresários que estão buscando a internacionalização dos negócios. E realmente o planejamento é importante. Só para você ter uma ideia, por exemplo, você que é um pequeno empreendedor aqui no Brasil, e a sua empresa está no Simples, por exemplo, você não pode abrir uma filial da tua empresa nos Estados Unidos,
Porque automaticamente a tua tributação vai mudar, vai passar para o lucro real. E tem muitos empresários que não sabem disso. E acabam realmente muda o contrato social aqui no Brasil, abre uma empresa lá fora e acaba tendo um grande problema na parte da tributação, porque uma empresa do Simples Nacional, geralmente, ou do lucro presumido, indo para o lucro real, a carga tributária aumenta muito. Então, são alguns detalhes que, quando você vai pensar em começar a internacionalizar, você precisa, como a Bia salientou, de profissionais que entendam disso e que te ajudam a fazer um planejamento. Como a Cláudia também comentou aqui, a questão de visto. Eu falei antes que não é porque você compra um imóvel que você tem direito a morar. Não. E ainda mais para franquias, né, Cláudia? Exato. Os brasileiros não têm essa facilidade de comprar franquias lá por valores baixos, né, franquias de $150 mil, por exemplo, para você ter o visto de imigração. Você tem que usar, como a Cláudia disse, a dupla cidadania. E não para todas as cidadanias, por exemplo, italiana pode, espanhola, portuguesa não pode. Então, tem uma série de restrições que realmente interferem no planejamento. Então, vocês precisam, mesmo quem quer internacionalizar um pequeno negócio, precisa ter essas dicas, né, meninas? Exatamente, é fundamental. E eu acho o seguinte, informação também é muito importante. No nosso programa que você tem várias informações, mas vocês também têm que saber, por exemplo, tem gente que fala assim, cansei do Brasil. Quero internacionalizar a minha empresa, me dá uma dica do que eu posso fazer. Gente, esse trabalho é do empreendedor. Esse trabalho é de vocês. Vocês têm que saber o que vocês podem fazer, como a Bia disse, as competências, a qualidade técnica. Porque uma coisa é você empreender no Brasil, outra coisa é fora do país. Quantas marcas consagradas aqui do Brasil foram para lá levar o modelo de negócio que tinha aqui com sucesso e lá não deram certo? Por quê? Porque tem a questão da tropicalização. Às vezes tem que mudar a cor do logotipo, gente. Não é? São pequenos Às vezes tem que detalhes, mudar a cor do logotipo. Mudou a cor do logotipo, se aqui é laranja, lá tem que ser verde, porque senão o público não aceita. Vocês já vivenciaram isso lá de experiências de brasileiros que não deram certo? Conta pra gente também, que é importante. Sabe uma coisa interessante, você falou, eu estava pensando, uma coisa, né, que a gente chama, por exemplo, o brigadeiro, né? Então, eu já vi negócios de brigaderias e tudo, não é uma coisa aqui de muito sucesso, porque a gente não come um brigadeiro, né? A gente come milhões de brigadeiros, né? Aquela coisa, americano não, primeiro eles olham o que é aquilo, então não tem essa cultura do brigadeiro. Então, né? é verdade. Né? Então, é uma coisa que eu, assim, antigamente eu pensava nisso e eu vejo algumas pessoas que começaram, então quer dizer, é uma coisa que não funciona. Então, me veio na cabeça agora da brigadeiria. Ontem também eu tive uma reunião com o pessoal lá de Miami, da Venture Hive. Eu queria mandar um beijo para o Ernesto e para a Susan. E a gente falou muito sobre isso também. Porque quando você vai para os Estados Unidos, você fala assim, eu vou para Miami, lá tá cheio de brasileiro. Como diz a Cláudia, vou vender brigadeiro. Gente, isso não funciona. Primeiro que tem que ter um nicho de mercado. Biquíni, né? Biquíni. Tem praia, tem brasileiro, vou vender biquíni. Não é assim, não funciona. Então, vocês têm que pensar que você está indo vender no mercado americano. Que, eventualmente, você pode ter clientes brasileiros. Sim, mas que não é o seu nicho aquilo. Não é o nicho. Não é verdade? Teve várias temaquerias também que tentaram abrir lá e não deu certo. Tema não funcionou. O quê? Temaquerias. Então. As pessoas não têm essa cultura. Mas não é, às vezes, que não dá certo. Eu tenho amigas que têm marcas lá, que levaram mas tem alguns que dão se certo dão também. super certo. Sim. Mas é o que você falou, é a questão de você adaptar o produto pro público americano. Sim. Você não tem que pensar que você vai vender para o brasileiro. Exatamente. Sim. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Inclusive, teve um caso que eu conheci uma vez, uma moça queria levar feijoada brasileira enlatada. Aí eu falei assim, já fez alguma experiência? Porque eu já tive essa experiência de receber estrangeiros na minha casa e servir feijoada. Gente, os gringos não gostam de feijoada. Teve aquele feijão, eu adoro, eu amo feijoada, mas aquele monte de feijão boiando com carne ali, gente, eles não gostam. Então tem que ver se, não é porque aqui no Brasil funciona, que lá fora pode dar certo. O coração de galinha também é outro que não funciona não lá. É verdade. É verdade, é verdade. Meninas, o programa está uma delícia, mas a gente está já passando para o nosso encerramento. Queria que vocês deixassem alguma mensagem aqui para os nossos telespectadores, dar dicas realmente para quem tem essa vontade de ir para os Estados Unidos, que eu acho que tem muitas pessoas que têm essa vontade, que é muito legal. Eu acho que, realmente, se você tem esse sonho, você tem que ir atrás do seu sonho. Como a Beatriz disse aqui, com muito planejamento, entendendo como funcionam as coisas, entendendo também, gente, que é o seguinte, profissional nos Estados Unidos não é igual aqui no Brasil, que você vai ficar pedindo dicas e sem pagar nada. Lá as coisas são caras. É bom que se diga isso, porque
você vai contratar um advogado lá, ele vai cobrar para você, para te dar um parecer, e aqui as pessoas têm essa ideia um pouco distorcida. Como é que vocês acham que um recado bem legal para quem tem esse sonho de empreender lá e está começando a pensar em concretizar para tornar realidade? Eu acho que é o que você falou, e você não pode desistir do sonho nunca, né? Eu acho que o sonho é o que move a gente, né? Sim. Obviamente, esse sonho ele tem que ser planejado para se tornar real, né? Porque senão também ele sempre é só aquela idealização. E é o que a Bia falou, é planejar. Eu acho que essa é a palavra-chave. E não pode desistir. Então, se você desistir. falar, não dá certo, não, você tem que correr atrás, você tem que continuar. Né? Então, se você decidiu que você quer mudar para os Estados Unidos, você tem que ir atrás e não pode desistir. E se mesmo as pessoas falarem para você que não vai dar certo, você fala com outra pessoa e você começa a planejar. Aí você vai ver que, eu acho que você focando, pensando nisso, vai acabar dando certo. Legal. Eu até tive uma experiência bem legal que eu percebi assim de alguns clientes nossos. Por exemplo, gente, tenta começar a vender o seu produto lá fora antes de pensar em ir embora. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu quero só morar no lugar, mas é difícil você ganhar em real aqui no Brasil e lá gastar em dólar. Né? É muito caro pra gente. Então, começa a tentar vender, faça uma pesquisa de marketing. Hoje o marketing digital agiliza muito essa questão. E quem sabe você começando a vender, começando a ter clientes lá fora, podendo prestar serviços, exportação de serviços é muito importante também, você começa realmente a angariar um bom networking lá fora, uma clientela já conquistada, e aí sim você pensa planejando a internacionalização efetiva do seu negócio e da sua família, se for o caso. Com calma, sem ansiedade, porque eu acho que o que atrapalha muita gente também é a ansiedade, né? Querer acontecer muito rápido, querer ir de qualquer jeito. Isso não funciona, isso realmente não funciona. Então, tudo na vida, né? A gente precisa de um tempinho para ajustar, né? Meninas, obrigada. Quer deixar um recadinho final para os nossos telespectadores aqui da TV+, Bom, do Facebook? A gente está à disposição, quem precisar da gente em Miami, nosso site é uniquelivingmiami.com. A gente está de portas abertas. A gente faz aluguel, se está querendo investimento, algum tipo de renda, retorno, a gente também trabalha muito com isso. E a boa coisa é que todos os nossos clientes a gente trata como fosse que a gente estivesse comprando para a gente também. Então, aliás, a maioria dos nossos clientes acabam virando nossos amigos também. Isso é verdade. Isso é muito importante, né? Bom. Obrigada, meninas. Obrigada a você pelo convite mais uma vez. Bom, pessoal, ficou demonstrado aqui pelo relato das nossas convidadas, as empreendedoras que já passaram por aqui, o quão importante é sonharmos. Mas não basta apenas sonhar, nós temos que correr atrás dos nossos sonhos, traçando metas e objetivos para concretizá-los. Afinal, como eu sempre digo aqui, temos que estar felizes com o que fazemos na nossa vida, quer seja no aspecto pessoal ou no profissional. O empreendedorismo começa com sonhos. A sua capacidade de sonhar, aliada ao seu talento para trabalhar e realizar, é que faz toda a diferença e é o sucesso do empreendedor. Tudo começa com um sonho, sim, e os empreendedores continuam mantendo esse sonho vivo até o dia que ele se torne parte da sua realidade. Sonhe grande, trabalhe duro, invista a sua alma e tudo que você tem naquilo que você acredita e faça as coisas acontecerem para valer a pena o seu esforço e o seu sacrifício. Será que seu sonho continuará sendo um sonho ou ele vai se tornar uma realidade? Não há resposta pronta para isso. A única pessoa que tem a resposta para isso é você. Se tudo começa com um sonho, o que você está fazendo para ver o seu sonho se tornar realidade? Pense nisso. O programa chegou ao fim. Eu quero me despedir agradecendo pelo meu cabelo, pela minha maquiagem, da querida Jaqueline Castaldelli. E o look, gente, deixa eu mostrar para vocês, da Cris Rodrigues, que ficou lindinho. Estou me sentindo uma princess. Linda mesmo, tá linda. Né? E eu também quero agradecer a Paula Gomes pela maquiagem das nossas convidadas e a Tayla Eloá, nossa fotógrafa, que está tirando fotos lindíssimas dos nossos bastidores aqui do programa. E você pode ver na nossa página do Facebook, Tricotando Negócios. Curte lá. E se você tem uma história bacana de empreendedorismo ou conhece alguém que tenha, conta pra gente. Quem sabe você não é escolhida para participar do programa aqui conosco. É só curtir as nossas redes sociais e mandar uma mensagem para nós. Muito obrigada pela sua audiência, fiquem com Deus e semana que vem estaremos de volta com mais um programa Tricotando Negócios e mais histórias inspiradoras. Até lá!